E aí galera, aqui quem fala é o Vini e eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre algumas características de seleção natural e especiação. Bora lá pro vídeo. A seleção natural pode ser definida como o processo em que o indivíduo mais apto a viver em determinado meio sobrevive, reproduz-se e passa suas características aos seus descendentes. Esse processo é um importante mecanismo de evolução, uma vez que essa seleção faz com que características sejam mantidas e aumenta a frequência delas, podendo levar até mesmo ao surgimento de uma nova espécie. Dentre os tipos de seleção natural, podemos encontrar a seleção natural direcional. Um determinado fenótipo extremo é favorecido e tem sua frequência aumentada. Imagine, por exemplo, que um animal menor consegue reproduzir-se mais que animais maiores da sua espécie. Nesse caso, os animais menores são favorecidos, o que causa a diminuição do tamanho da população com o passar do tempo. Esse é o caso do salmão rosado, que vem sofrendo uma diminuição em seu tamanho. A seleção ocorreu porque salmões maiores eram capturados mais facilmente por redes de pesca que os menores, que se apresentavam, portanto, mais aptos a sobreviver naquele meio. A seleção estabilizadora é o tipo mais comum de seleção natural das populações atuais. Como o nome sugere, ela seleciona os organismos com fenótipo intermediário. Isso quer dizer que indivíduos muito fora da média, os extremos, são eliminados. Um exemplo de seleção estabilizadora ocorre em algumas regiões africanas, onde se observa a presença de um alelo recessivo que determina a anemia falciforme, uma doença relativamente grave. Apesar de grave, muitas pessoas apresentam o gene, entretanto, em heterozigose. A permanência desse gene é importante porque confere proteção contra a malária, uma doença comum em certas regiões africanas. Neste caso, portanto, a seleção natural privilegiou a permanência do gene em heterozigose, diminuindo a frequência do gene em homozigose. A seleção disruptiva é aquela que os extremos são favorecidos e os organismos intermediários são eliminados. Um exemplo desse tipo de seleção pode ser observado em alguns tentilhões africanos que são adaptados a comer sementes. Eles variam em tamanhos grandes, médios e pequenos, mas as formas intermediárias são pouco observadas. Isso ocorre porque existem sementes que variam em dureza. Os tentilhões maiores conseguem alimentar-se de sementes duras e os menores alimentam-se de sementes macias. Seleção sexual representa a preferência por gêneros, seja eles macho ou fêmea, de algumas espécies. Por exemplo, os humanos, determinadas aves, primatas, quelônios e anfíbios, na escolha do parceiro ou parceira com as melhores características reprodutivas e pós-reprodutivas. Espécies com esse padrão de seleção utilizam vários mecanismos especializados de atração e conquistas, sendo o porte físico, a coloração na plumagem, penas, a sonorização, o exibicionismo, a exalação odorífera e o cuidado parental, onde cada um desses demonstra a aptidão de procriação e transmissão gênica. A seleção artificial consiste em cruzamentos seletivos realizados pelos seres humanos com o intuito de selecionar características fenótipicas desejáveis. Este processo também é uma forma de testar a evolução experimentalmente. Muitos dos alimentos consumidos hoje são só comestíveis graças a este processo, o qual vem sendo realizado há milhares de anos pelo homem. Tais alimentos, assim como animais de rebanho ou domésticos, resultantes desse processo são bem diferentes dos seus ancestrais selvagens. As especiações podem ser entendidas como processos que levam à formação de novas espécies. Elas ocorrem em virtude das diferenças surgidas do genoma de populações diferentes de uma mesma espécie que ocasionaram o isolamento reprodutivo e, consequentemente, o aparecimento de duas espécies diferentes. Dentre os tipos de especiação, temos a alopátrica. Alo significa outros, pátrica, lugar. Esse tipo é um dos modos mais frequentes de especiação e ocorre em decorrência do isolamento geográfico. Como ocorre uma separação espacial, a população envolvida interrompe completamente seu fluxo gênico e, com o tempo, pode surgir divergência genética. Já a especiação simpátrica é aquela que ocorre sem que haja separação geográfica. Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não ocorre cruzamento entre as populações. É comum observar que alguma modificação genética impediu esse intercruzamento, gerando assim diferenças que levarão à especiação. É uma das especiações mais raras existentes.
Acredita-se que a especiação simpátrica seja responsável pela grande quantidade de espécies de peixes ciclídeos encontrados no lago africano Vitória. Segundo alguns pesquisadores, o lago foi colonizado por apenas uma espécie ancestral. Já a especiação parapátrica ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintas. Por estar em áreas de contato, é possível o intercruzamento, que acaba gerando híbridos. Essas áreas são chamadas de zona híbrida e acabam se tornando uma barreira de fluxo gênico entre as espécies que estão se formando. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deem um like, comentem para os próximos vídeos. Valeu! Fui!